No último estudo eu comecei falando sobre nascer de novo, e hoje eu vou continuar falando sobre a importância do novo nascimento. Se você não assistiu o vídeo anterior, assista, porque esse vídeo é continuação. Então, se você não assistiu o vídeo 532, você deve assistir ele primeiro, depois então você vem e assiste esse aqui, tá bom? Em 1 de João capítulo 5, no versículo 4, está escrito assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando nós nascemos de novo, nós temos aquela certeza que ninguém tira de nós. A fé que Deus nos deu, ela é suficiente para vencer qualquer situação. Nunca duvide da fé que Deus te deu. Ela é suficiente para vencer qualquer situação. Não tem esse negócio, minha fé é pequena. Não. Ela é suficiente para vencer o seu problema. Ela vence o mundo. E por que vence? Porque agora nós fazemos parte do povo de Deus. Nós somos da família de Deus. Ninguém consegue derrotar o povo de Deus, porque é Deus que peleja por eles. Não adianta alguém querer amaldiçoar aquele quem Deus abençoa. Só para se ter uma ideia, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus ia adiante do povo, entregando os inimigos nas mãos deles. E eles já haviam tomado a terra dos amorreus, e agora eles estavam acampados defronte de Moabe. E o rei de Moabe, chamado Balaque, ficou muito preocupado quando ele viu que aquele povo que havia derrotado os amorreus estava acampado defronte da cidade dele. Ele ficou muito preocupado, porque ele conhecia a fama daquele povo, sabia como aquele povo escapou de Faraó do Egito. E o que o Deus daquele povo, do povo de Israel, fez com todo o exército de Faraó, sem falar nas pragas todas que havia sido executada contra o Egito. Balaque conhecia a fama daquele povo. E ele ficou preocupado, porque agora aquele povo estava defronte da terra dele. Então ele ajuntou alguns anciãos do seu povo e também os anciãos dos midianitas. E eles contrataram um profeta de nome Balaão para que amaldiçoasse o povo de Israel com esperança de que pudesse derrotá-los em uma batalha. O Balaque mandou dizer ao Balaão o seguinte: vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoar-me esse povo, porque mais poderoso é do que eu. Porventura prevalecerei, de modo que o possa ferir e expulsar da terra, porque eu sei que será abençoado aquele a quem tu abençoares, e amaldiçoado aquele a quem tu amaldiçoares. Veja que o Balaque, ele tinha uma confiança naquilo que o profeta Balaão fazia. Ele disse: eu sei que quem você abençoar vai ser abençoado, e se você amaldiçoar, será amaldiçoado. E o Balaque então prometeu muitos presentes e muitas honrarias ao Balaão. E o Balaão então foi com ele. E eles subiram ao monte Baal. Lá no alto, o Balaque preparou o sacrifício que o Balaão mandou ele preparar. Fez 7 altares, colocou lá 7 novilhos, 7 carneiros, um em cada altar. Fez aquela coisa toda. E ele foi e disse para o Balaão: eu fiz tudo conforme você mandou. Agora vem e amaldiçoa aquele povo para que porventura eu possa derrotar. Mas quando o Balaão ia, Deus mudou as palavras na boca dele. E ele disse para o Balaque: como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou?
Pois do cume das penhas eu vejo, e dos outeiros eu contemplo, e eis que é um povo que habita só, e entre as nações não será contado. Quem poderá contar o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então o Balaque falou para o Balaão: que foi que você fez, homem? Eu te chamei aqui para você amaldiçoar o meu inimigo e você abençoa ao invés de amaldiçoar? Então o Balaque levou ele para um outro lugar para que dali ele amaldiçoasse o povo de Deus que passava por ali. E Deus pôs as seguintes palavras na boca do Balaão. Quando o Balaão viu o povo de Israel, Deus pôs as seguintes palavras na boca dele. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não se observa iniquidade em Jacó, e nem se vê maldade em Israel. O Senhor seu Deus é com ele. No meio dele se ouve a aclamação de um rei. É Deus que os vem tirando do Egito, e as suas forças são como as do boi selvagem. Contra Jacó, pois, não há encantamento, e nem adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. O Balaque então ficou furioso, mas mesmo assim ele ainda insistiu com o Balaão, e fez com que o Balaão fosse com ele mais uma vez. Ele disse para o Balaão: vem agora e te levarei a outro lugar. Porventura parecerá bem aos olhos de Deus que dali mo amaldiçoes. E então Balaque levou Balaão ao cume do monte Peor, que dá para o deserto. E levantando Balaão os olhos, viu a Israel, que se achava acampado segundo as suas tribos, e veio sobre ele o Espírito de Deus. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: fala, Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos, fala aquele que ouve as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como vales elas se estendem. São como jardins à beira dos rios, como árvores de aloés que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. O seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. É Deus que os vem tirando do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. Ele devorará as nações, seus adversários, lhes quebrará os ossos, e com as suas setas os atravessará. Agachou-se, deitou-se como leão, e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Pelo que a ira de Balaque se acendeu contra Balaão. Meu querido, minha querida, a coisa é desse jeito. Não adianta bruxaria, feitiçaria, porque contra o povo de Deus
Não tem macumba, não tem trabalho feito, não tem praga mandada, não tem maldição, não vale encantamento e não tem plano do diabo que dê certo contra aquele que é de Deus. Como é que eu sei que eu sou de Deus? Quando eu sigo as palavras de Deus, quando eu obedeço os mandamentos, quando eu tenho os mandamentos e os guardo. Eu amo a Deus, eu sei que sou dele. Então, Romanos, capítulo 8, versículo 31 diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Isaías, capítulo 54, versículo 17, diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Isso quer dizer, toda armadilha que o diabo tramar contra você não vai dar em nada. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Toda língua que se levantar contra ti. Veio um sintoma de uma enfermidade, veio uma tristeza na alma, veio uma angústia, veio, seja lá o que for. Em juízo, isso é, diante de Deus, você entra em juízo e vai condenar essa língua, esse sintoma, esse problema que está te afligindo. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Agora pense comigo. Se essa é a herança dos servos, de que nada preparado contra ele vai em frente, vai atingi-lo, essa é a herança dos servos. Qual é a herança dos filhos? Nós somos filhos de Deus. Então, veja bem, meu irmão, minha irmã. Se fizeram ou se estão fazendo algum trabalho contra você, você não tem que se preocupar. Lá em 1 de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, o Senhor Deus diz exatamente o que nós somos agora. Está escrito assim: mas vós sois a geração eleita. Meu irmão, minha irmã, nós somos eleitos pelo próprio Deus. Ninguém tem condições de nos tirar essa bênção. O povo de Israel foi o povo escolhido, porque Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Ele pegou a promessa que Deus tinha feito a ele, de que ele voltaria em paz e segurança, guardou aquela promessa no coração. Quando o irmão dele veio com 400 homens para matá-lo, para matar ele, a mulher e os filhos, ele não abriu mão daquela promessa. Ele se lembrou daquilo e ele orou, e à noite apareceu um varão, como se fosse um anjo, mas parecia um homem, e ele lutou com aquele varão até que aquele homem o abençoasse, que na verdade era um anjo de Deus. Tanto que no final ele disse: lutaste, seu nome não vai ser mais Jacó, vai ser Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Ele pegou aquela promessa. E hoje nós temos uma promessa maior que aquela. Somos filhos de Deus. Nós fomos eleitos pelo próprio Deus. Vós sois a geração eleita. Está escrito em João capítulo 10, no versículo 27, que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém nos tira da mão de Deus, ninguém tira a nossa salvação. A gente só perde a salvação se nós deixarmos de seguir a Jesus. E o que mais nós somos? Diz aqui: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Não tem mais aquele negócio de oferecer sacrifício para entrar na presença de Deus. Isso era no passado, era o sacerdócio levítico, ou seja, tinha todo aquele ritual da lei. Hoje não é mais assim. O único sacrifício aceito e reconhecido por Deus é o sangue de Jesus, que já foi derramado em nosso favor. E Jesus com seu sangue nos comprou e nos fez
para o nosso Deus reis e sacerdotes. Portanto, o nosso sacerdócio, ele é real. E o que mais nós somos? Diz aqui, a nação santa. O Senhor Deus tem uma nação que ele escolheu. Não estou falando de uma raça, de um povo, mas de uma geração de pessoas que amam a Deus e respeitam a sua palavra. Tanto faz a raça, a nacionalidade. Essa nação santa que diz aqui é composta por pessoas de diversas nacionalidades, brasileiro, uruguaio, argentino, americano, africano, não importa. Qualquer dia desses, Deus vai recolher esse povo, vai nos arrebatar e nós vamos estar com ele para sempre. Seremos um só povo. Então diz aqui, nós somos a nação santa, o povo adquirido, comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Não adianta o diabo agora querer tocar em nós, porque ele não tem mais esse poder. Nós estamos agora longe das garras dele. Nós pertencemos a Jesus, fomos comprados pelo seu sangue. Isso para quê? Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu irmãozinho e minha irmãzinha, preste atenção nisso. Pega a sua Bíblia, marca isso aí e lembra disso quando vier bater na sua porta qualquer problema, qualquer aflição, surgir qualquer tristeza, qualquer angústia, qualquer coisa querendo te apertar. Lembra-se disso, você é o povo de Deus, o povo escolhido. Contra você não vale encantamento, nenhuma ferramenta preparada, nada que o diabo armar para tirar a sua paz, tirar a sua saúde, tirar a sua vida, a sua alegria de viver, não vai funcionar. Desde que você esteja entre o povo de Deus, desde que você seja uma pessoa de Deus, aquela que busca a palavra, obedece à palavra, guarda os mandamentos e tem prazer em andar no caminho de Deus. Então você pode reivindicar esse direito, que é de vencer qualquer situação, porque você é o povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí deixa eu falar com você uma coisa. Este livro aqui, ó, o que você precisa saber sobre fé e oração? Tem gente perdendo muita bênção porque o diabo está conseguindo segurar para ele e ela não comprar esse livro. Não deixa o diabo segurar você. É uma mixaria, R$75 não é nada. E eu posso dividir até 5 parcelas de 15 no cartão. Então, compre logo o seu livro e aprenda aquilo que você ainda não sabe. E você que comprou e não está lendo, você já devia ter lido ele mais de uma vez. Peça o seu pelo e-mail tilaercio@entendabiblia.com. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, nós não temos que temer mal algum. Quando o Senhor Jesus nos chamou das trevas para a sua luz, ele nos deu todas essas bênçãos. Já nos deu, para que nós anunciemos as virtudes dele. Não é com palavras, mas é com o nosso modo de viver. Eu não posso viver triste, abatido, chateado. De forma alguma eu posso maldizer o nome de Deus, dar um mau testemunho. Eu preciso anunciar as virtudes dele. Então, quando surge um problema, surge uma dor, um sintoma de enfermidade, uma chateação, o que eu faço? Eu entro diante de Deus como sacerdote dele, porque Jesus, com o sangue dele, me comprou para Deus, me fez rei para mim dominar sobre a minha vida, decidir sobre a minha vida e me fez sacerdote, me dando o direito de entrar diante do Pai a qualquer hora, a qualquer momento e reivindicar as bênçãos. O nascido de novo, ele não vive mais como ele vivia antes, ele não compra mais fiado, ele não conta mais piada imoral, ele não participa de falcatrua, ele não vive mais de maneira desonesta. Enfim, a Escritura diz, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então agora nós somos propriedade particular de Deus. Diga isso para o diabo quando ele te afligir. Diga isso na cara dele. Eu sou propriedade particular de Deus. Está escrito que nada do que você fizer vai me atingir. Mande ele embora em nome de Jesus e você vai viver bem.
Nós vivemos num mundo corrompido, cheio de artimanha, cheio de razão para se fazer o mal, mas nós não fazemos. Efésios capítulo 2, versículo 6, está escrito: e nos ressuscitou juntamente com ele. E com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. O que significa isso? Preste atenção. O que significa essa palavra que diz: nos ressuscitou juntamente com ele, com Jesus, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus? Isso significa que nós nos tornamos autoridades espirituais. Já somos uma nova criatura. Fomos ressuscitados. Morremos com Cristo e fomos ressuscitados. E agora estamos assentados nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então veja bem, nós nos tornamos autoridades espirituais. Agora tem o seguinte: a nossa autoridade, ela não está em nós mesmos. Ela está nos lugares celestiais. É de lá que vem o poder para pisarmos serpentes e escorpiões, aqui simbolizando toda a força do inimigo. E ele não pode nos causar dano algum. Foi Jesus quem disse isso. Então você tem que crer na palavra e praticar a palavra. Certamente, Jesus não permitirá que o diabo toque nós. A Bíblia declara que nós, que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, se você ainda não recebeu, se você ainda não passou para o lado de Jesus, você tem que passar o quanto antes. Você tem que abandonar a vida errada, confessar os pecados a Deus e começar a buscar a Deus na palavra. Na palavra de Deus. Você tem que ler a Bíblia, você tem que meditar, você tem que ouvir a pregação, você tem que orar para você sair de debaixo das garras do maligno, tem que passar para o lado de Jesus. Então a Bíblia declara que nós que recebemos Jesus como nosso Senhor. O que significa isso? Significa que Ele é quem manda na nossa vida agora. Nós não tomamos mais decisões próprias. Tudo nós levamos diante de Deus, oramos e ouvimos aquilo que Ele nos aconselha pela palavra. Então, nós nos tornamos embaixadores da parte de Deus. Isso está escrito lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 20, que diz: de sorte que somos embaixadores por Cristo Jesus. Jesus Cristo detém todo o poder no céu e na terra. E por nós termos recebido a Ele como Senhor e termos nascido de novo, nós nos tornamos seus embaixadores. Nós passamos a ser um representante de Deus na terra. Alguém enviado por Deus para transmitir a mensagem dele e agir em nome dele. O que nós decidirmos aqui está decidido. Jesus falou: em verdade eu vos digo que tudo quanto ligardes na terra está ligado no céu. Será ligado no céu. E tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Irmãos, nós temos que ter consciência disso. Não é Cristo que vai expulsar aquele demônio, que vai curar aquele enfermo. Somos nós que temos que fazer isso. Nós somos embaixadores dele. Nós tomamos decisões por ele, orientados pela palavra. Somos embaixadores. Nós não podemos fazer acordo de paz com o inimigo. Amém? Vamos orar agora. Numa próxima oportunidade, eu quero estudar com você sobre o batismo no Espírito Santo. Você precisa desse batismo, porque está escrito: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor da glória, eu trago diante de Ti todas essas pessoas que me assistem. Durante essa semana eu falei sobre o novo nascimento e como tem gente precisando nascer de novo. Meu Deus, eu quero abençoar os que estão doentes, enfermos, os que estão enfrentando momentos difíceis. E eu oro por essa pessoa
que tem se sentido triste, chateada, abatida nos últimos dias. Deus, com o teu poder alcance essa vida. Eu invoco o teu poder agora contra toda a força maligna que tem oprimido essa pessoa. E eu mando em nome de Jesus Cristo que saia toda perturbação, toda doença, toda dor, toda enfermidade, todo mal. Meu irmão, minha irmã, seja abençoado para a glória de Deus. Amém.